Olá, tudo bem? Bom, Mucuyu, Mutumbá, Colofé, bênção aos mais velhos, aos mais novos que estão a ter acesso a esse conteúdo. Me chamo Darlan Aragão, evangelista. Sou iniciado no culto de Omolocô, aqui em Fortaleza, no Ceará, especificamente no Abaçá de Omolu. Sou de uma família do culto Omolocô e que tem uma família espiritual que se desenvolve sobre essa temática. Quero, de antemão, cumprimentar a todos, né, daqui da quarta semana de antropologia da Unilab, nesse ano de 2022, com o tema Fazendo Antropologias e Criando Territórios Possíveis nas Áfricas e nos Nordestes do Brasil. Extremamente significativo, haja vista que o Omolocô é um culto de matriz africana e que tenciona a trazer um legado histórico. E é sobre esse legado que eu vou estar trabalhando um pouco sobre a figura de Tata Tancredo da Silva Pinto, um dos maiores disseminadores do culto Omolocô no Brasil, mas também eu fiz um pequeno levantamento hemerográfico sobre a fase política, fase músico, quanto aos aspectos do sacerdote de Omolocô, e um paralelo histórico, né, de tudo isso com sua luta contra a intolerância religiosa. E quem foi Tancredo, né? Tancredo, ele nasce no Rio de Janeiro, especificamente no distrito de Cantagalo, em 10 de agosto de 1904. Há muito questionamento sobre essa data de nascimento. Ele mesmo levantava essa hipótese, né, a todos de ter nascido no final do século XIX e vem a falecer em 1º de setembro de 79 no Rio de Janeiro. Filho do seu Belmino e da dona de Virgens, Miranda Pinto, seus avós maternos, seu Manuel e a dona Henriqueta, ambos, né, vão ter muita construção significativa na história e de representatividade desse senhor. Por quê? Porque o seu avô fundou um dos primeiros blocos, né, carnavalesco, da região do Cantagalo, o Avanço, o Treme-Terra, o Cordão Místico. Né? Então, se torna uma família que vão ter um entrelaçamento muito grande com a cultura e com a religião. Haja visto que Tancredo vai se iniciar suas primeiras manifestações dentro, especificamente, do culto, né, de Umbanda. A tia dele, a senhora Olga, desfilava já, né, como rainha Ginja, e extremamente importante essa representatividade de saber esse lugar de fala desse homem negro do Rio de Janeiro que vai estar mostrando para vocês batalhas e guerras e manifestações e criação de aspectos culturais e elementos históricos extremamente significativos que vão poder elucidar para nós elementos que do Rio de Janeiro e até de um culto que é muito criticado ainda, que é o Homolocô em si, mas que se traz um empoderamento histórico para as manifestações de matriz africana hoje no Brasil. Então, numa linha de tempo, gente, eu faço minha pesquisa especificamente de 1940 a 1989. Parece um recorte grande, mas eu vou buscar diretamente o site da Biblioteca Nacional, né, no espaço da hemeroteca. A hemeroteca é o espaço onde a gente pesquisa os jornais. Então, assim, a gente vai ver que esse senhor da década de 40 até a década de 80, vão ter inúmeras manifestações de periódicos com suas citações. Então, assim, a gente vai ver em torno de 389 periódicos com citações a ele, vão ter periódicos da década de 50, com quase 51 manifestações na década de 60, e a gente vai estar aqui numa década de 60 no Brasil, capital, Rio de Janeiro, aonde o Estado militar e o golpe militar é aplicado dentro das políticas públicas. E aí vem a década de 70, aí quando já chega realmente a época do seu óbito, e consequentemente o legado, né, da década de 80,
que vem trazendo alguns elementos importantes. Então, eu vou fazer um recorte, eu vou pegar basicamente a década de 60, mas existe todas essas informações na hemeroteca, em cima da pesquisa que eu levantei. Então, tem muito conteúdo para a gente poder estar destrinchando isso e vendo o material que a gente vai trabalhar. Então, a trajetória de Tata Tancredo nas décadas de 20, 30 e 40, ele passa para ser compositor, fundador de um bloco chamado Deixa Falar. Ele é protagonista da União das Escolas de Samba, fundador da Associação da União Brasileira de Compositores em 1942 e da Federação Brasileira das Escolas de Samba. Então, a gente pode ver que existe um entrelaçamento muito típico e muito relacional entre a história do homem Tancredo e o sacerdote, que ele começa a se absorver desse relacionamento, aonde o samba já vem na sua vida, na sua história de família. E isso vai trazer um elemento muito importante, porque é quando vão ter aspectos sociais inclusos dentro do seu entrelaçamento. Dentro do espaço realmente espiritual, ele vai estar montando a primeira Federação Espírita Umbandista no Rio de Janeiro. A primeira, todos nós sabemos que elas vão estar relacionadas, né, principalmente aqui no Nordeste, na região do Recife, mas a mais antiga em fundação, ainda hoje existente. Mas a Federação Espírita Umbandista, ela tem um quê muito interessante, eu acho que porque ela começa a agregar e congregar não só o povo de Umbanda, mas o candomblé, as diversas nações, as diversas manifestações. Após isso, Tancredo tem um racha político, né, muito grande para construir esse movimento e efetivamente de retirar da história elementos políticos e sociais. Então, a Confederação Espírita Umbandista do Brasil, que é fundada anteriormente, tenta a todo tempo derrubar a estrutura da Federação Espírita Umbandista. Então, a gente vai ter um relacionamento político de ambas as instituições. Interessante que a federação, depois, ela vai passar a ser CEUB, e ela vai ter uma integração muito grande com a política dos militares, onde vai ter um almirante da Marinha se tornando presidente, não como intervenção, mas por expertise de Tancredo, porque Tancredo ele vai colocar um militar lá para evitar a perseguição dos militares aos povos de terreiro no Rio de Janeiro. Ele também fomenta inúmeras outras estruturas em diversos estados, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e vai se trazendo alguns elementos muito grandes. Tancredo, né, para além disso, gente, ele vai ter uma elevação, né, do seu trabalho no campo espiritual. Ele vai produzir 27 livros e mais de 300 artigos, né, que vão ser apresentados em diversos jornais do Rio de Janeiro, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Aqui vocês estão vendo alguns dos livros: Negro e Branco na Cultura Religiosa Afro-Brasileira, Os Aguibás, Tecnologias Ocultistas de Umbanda do Brasil, A Volta dos Orixás, Doutrina e Ritual de Umbanda, Primazia da Umbanda, Guia Espiritual, Guia e Ritual para Organizações de Terreiro de Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda, As Milongas de Umbanda. Tancredo vai ter uma fortificação muito grande da Umbanda. Por quê? Não a Umbanda de Zélio de Moraes, mas a Umbanda do Catimbó, a Umbanda tradicional, a Umbanda traçada. E aí que ele vai trazer a influência das práticas homolocose, que já eram praticadas evidencialmente antes de Tancredo, porém fortalecidas com ele. Porém, ele usa-se da Umbanda por ser o maior elemento da cultura carioca. E aí faz com que a população de terreiro possam entrar para essa discussão e ocupar espaços. É extremamente interessante a gente ver esse entrelaçamento, porque a gente vai começar a perceber, eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, a relação que Tancredo tinha em um paralelo muito significativo com a política e com a religião. A Igreja Católica sempre perseguia Tancredo.
né? E é muito interessante que a gente vai ver aqui um dos jornais da década de 60, que eu quero mostrar para vocês, aonde um cardeal intervém, né? Deixa eu tentar abrir para vocês. Cardeal intervém na polêmica, não existe mesmo território cultural, né? E aí vocês vão ver a primeira grande festa do dia 13 de maio, que Tancredo queria fazer, fez no Rio de Janeiro, que foi extremamente articulada com a população, e isso mostra a fala de Dom Jaime de Barros, Câmara, afirmando, né, que não existe território, que o movimento é cristão e que o cristianismo é que realmente tem que se fazer presente, batendo de frente com o Centro Intercultural de Documentação, que traz um trabalho, né, muito fortalecido, e Dom Jaime vai ter guerra, vocês vão ver matérias de Dom Jaime e Tancredo guerreando em notas de uma forma muito simpática, muito educada, né? Tancredo vai sempre bater de frente com Dom Jaime. Deixa eu ver se eu abro aqui um pouquinho mais para vocês verem, né? Essa matéria, Dom Jaime manda uma matéria em cima e Tancredo faz uma outra matéria que o próprio jornal do dia 8 de 5 de 65 vai jogar a matéria de Tancredo embaixo da fala de Dom Jaime, do lado, né? Tá aqui a matéria do Tancredo, ó, todinha, e aqui do lado, vocês vão ver a matéria do cardeal Dom Jaime. O Tancredo faz o convite para o dia 13 de maio, às 18 horas, no Maracanãzinho, né, baseada numa ideia dele, que vai ser os deuses do panteão da Umbanda, Ogum, com seu criado Exu, interessado Oxum, Oxóssi, Oxalá, Iemanjá, todos os deuses, né, vão estar se manifestando ali, e do lado aqui a matéria de Dom Jaime, fazendo uma crítica progressista, quando ele vai falar da seguinte forma, é bem interessante, porque eles dois brigam, né, sem se encontrar, mas brigam nas linhas de um jornal da época. Então, a gente vai ter um fortalecimento muito grande disso, né, desse empoderamento de Tancredo e também dessa manifestação. A gente vai encontrar outras questões que, por exemplo, essa matéria, Orixás e linhas de Umbanda, elas vão estar colocadas, essa aqui já é bem interessante, ela vai estar colocada nos classificados. Essa aqui é a área de classificado do jornal, e esse jornal publicou a matéria do Tancredo no meio dela. Então, a gente começa a ver também a forma com que eram encaixados os textos, né, de Tancredo e também a expertise dele, porque ele não foi um homem que se deixou levar. Essa outra matéria também, né, que é sobre ele, e aí o Cavalcante Bandeira vai trazer um relacionamento muito grande sobre a Umbanda e vai falar sobre Tancredo, né, que celebrou o jubileu dele de ouro e especificamente trouxe um entrelaçamento muito fortificante para nossas práticas do culto ao Molocô, e com isso vai trazendo algumas outras informações. Para vocês entenderem, Tancredo, toda vez que publicava um livro, no caso vocês estão vendo aqui, está falando da publicação, esse jornal, eu só não estou achando aqui a data dele, peço desculpas, mas é 60 e... Pronto, 19/10/69, ele vai falar do lançamento do livro Mirongas, né, As Mirongas de Umbanda, que é um livro muito importante para a gente, que é do Biron de Torres e do Tancredo, que vão falar sobre magias, sobre aquilo que na década de 60 vai ser altamente criticado. Então, a gente vai poder encontrar muitas coisas e que, assim, essas manifestações nos jornais, para uma pessoa de Umbanda, à época, era muito complexa, né? Aqui a gente vai ter também, né, a divulgação do livro As Mirongas, que era, à época, o livro que estava sendo lançado ao lado de outros livros da sociedade, livros de contabilidade e tudo mais, mas que eram muito incrementados. Vocês estão vendo que ele tinha um espaço muito grande na mídia que dominava, né, a presença de Tancredo dentro desses espaços. Eu quero mostrar para vocês
Deixa eu só voltar aqui. E falar um pouco dessa expertise que Tancredo ocasiona ao se relacionar com esses espaços, porque, de toda forma, Tancredo ele vai ser o quê? Esse sujeito que vai trocar a relação de uma cultura altamente preconceituosa para uma cultura que vai fazer com que haja mudança social, uma mudança social cultural. E isso que é um elemento extremamente importante para a gente poder continuar a discussão, em virtude de que esse trabalho ele tem uma previsão de entender que esse autor vai fazer inúmeras manifestações culturais. E aqui a gente vai encontrar os fonogramas, né, as músicas que Tancredo escreveu acompanhado de vários outros autores. No caso, aqui a gente vai ter Bilhete Premiado, que é a composição dele, de Ribeiro Cunha e Moreira da Silva, interpretada por Moreira da Silva e lançada em 1966. A gente vai ter Garota Levada, General da Banda. General da Banda é uma das músicas mais conhecidas do Carnaval do Rio de Janeiro. Chegou General da Banda, que é uma alegria muito grande, e é uma das músicas de Tancredo. Jogo Proibido, também, que é uma outra música muito interessante, que vai falar sobre o jogo do bicho, né? Que é interessante que ele faz isso. Velório no Morro, que é o relato da morte de um amigo de Tancredo e de Raul Marques, e Cassino de Malandro, que é uma mistura de Cassino com as giras de malandro que aconteciam na Lapa, no Rio de Janeiro. Então, ele vai fortificar esse entrelaçamento onde, de um lado, eu vou ter o empoderamento da imprensa, a imprensa escrita, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar discutindo e apresentando os elementos fortificantes disso. Então, é extremamente necessário mergulhar na história de Tancredo e essa pincelada que eu estou dando, né, basicamente. Além disso, a gente vai ter os periódicos, né, os jornais, que todo o tempo vão ter colunas específicas sobre Tancredo. Então, aqui, sobre o meu levantamento de fontes, eu vou ter o Tribuna Popular do Rio de Janeiro, o Estado da Bahia, o Amanhã, que é do Rio, Amanhã do Rio. Essas são matérias só sobre a vida de Tancredo. Vocês vão ver aí inúmeras. A luta democrática, que Tancredo vai fazer uma parceria e vai ter uma coluna na luta democrática, né? O jornal de Umbanda, e aí outras matérias também na luta democrática direcionadas sobre a história de Tancredo. Bem, basicamente, essa relação ela se dá por conta o movimento político da época não se fortalecia. E por esse motivo os terreiros não ocupavam. E a gente vai ter aí alguns espaços, como a festa em homenagem à Mãe Senhora, que foi acontecida no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e que evidentemente foi dado a possibilidade de uma apresentação feita por Tancredo da Silva, a organização completa. Além mais, a gente vai ter a festa de Iemanjá do Rio de Janeiro, que foi implementada e simbolizada totalmente por Tancredo da Silva, além da inauguração da Ponte Rio-Niterói, que a cerimônia foi realizada por ele. Então, basicamente, esse fenômeno chamado Tancredo da Silva, ele vai se entrelaçar com a história do Rio de Janeiro e com a história, sim, do estado do Ceará. Eu queria só mostrar para vocês uma última matéria do jornal Manhã, Correio da Manhã do Rio de Janeiro, que fala sobre os centros e tendas de Umbanda, né? E, enfim, aí você vai ter uma homenagem, né, a Tancredo, também os convites que eram feitos às autoridades religiosas à época, que são extremamente importantes para a gente poder compreender, né, essa relação de um espaçamento. Então, a gente vai entender a data e espaço que esse homem tem na história. Eu queria fazer só uma reflexão com vocês. Eu acredito que vocês devam ter percebido, eu utilizei especificamente a cor cinza durante toda a minha apresentação, e branca, né? Nesse contraponto de cores. Por que esse motivo?
hoje em dia, né, nossa história de povos de terreiro tem sido muito ferida. E a história do povo de Omolocô também foi muito ferida, né, por falta de conhecimento, falta de aprofundamento, por falta até de uma apropriação direta da história de Tancredo, desse homem negro, nascido no Rio de Janeiro, que leva o culto ao Brasil inteiro. Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Argentina, Portugal, enfim, ele vai passar por tudo isso. É muito pouco tempo para eu poder estar mergulhando nisso, mas eu trago aqui a possibilidade da gente entender que esse homem faz pela uma história de um povo. E para além do que ele faz, qual a relação disso com a história social da construção de políticas e de direitos humanos, aonde nós vamos ter um combate intensificado e empoderado no Rio de Janeiro, com apoio ou não do Estado, mas à frente dos povos dos terreiros, que vão estar de braços dados, lutando, evidenciando, dando força e forma a todas essas lutas. É isso que eu queria contribuir, agradeço e espero poder participar com mais atento no momento de um debate mais sobre esses detalhes. Obrigado, um abraço, até breve.